Fala galerinha, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que as pessoas têm me perguntado. Por que eu não invisto na parte aí de energias renováveis, a parte de usinas fotovoltaicas, que é um investimento que está sendo muito falado aí ultimamente, só que eu não invisto nesse tipo de ativo, pelo menos por enquanto. E o que eu preparei aqui para você hoje, na planilha eu coloquei aqui, vou mostrar o estudo na planilha. Eu fiz algumas comparações entre o investimento em bolsa de valores, em ações, fundos imobiliários, com o retorno que a gente consegue investindo aí na parte de usinas fotovoltaicas, que são aqueles painéis de energia, assim, o pessoal monta uma fazendinha ou bota em cima da casa, aqueles painéis, vou soltar umas fotos aqui para vocês verem. Esse aí é o novo investimento que está em alta, aí já faz alguns anos, mas agora está ficando mais falado. Então eu vou mostrar e eu quero vencer com vocês 5 etapas nesse vídeo aqui hoje. Nós vamos falar como obter melhor retorno, tanto na Bolsa de Valores quanto investindo nessas usinas. Qual o retorno que você vai conseguir sem reinvestir o lucro que você recebe, qual o retorno que você vai conseguir reinvestindo esse lucro aí, qual que é mais viável para quem está acumulando patrimônio ou para quem quer viver de renda já e quais são os riscos envolvidos nas duas operações. Então se você tem interesse nisso aí, fica comigo nesse vídeo, já se inscreve aí no canal e já vai deixando seu like. Bom galera, então sem enrolação vamos logo para a tela aqui, eu quero mostrar para vocês a planilha que eu fiz, esse estudo. E se você ainda tem dúvida se vale a pena ou não investir nesse segmento aí de energia limpa, né? Que é uma energia que vem direto do sol, então não tem energia mais limpa que essa. Eu acho que depois dessa aula aqui você não vai mais ter essa dúvida. Então dá uma olhada aqui o estudo que eu fiz. Bom, aqui na planilha vocês podem ver que do lado esquerdo eu tenho ações, e do lado direito eu tenho uma usina fotovoltaica. E aqui eu tenho alguns retornos que a gente vai conseguir aí ao longo dos anos. E eu vou mostrar para você qual foi a ideia. Então olha só, para você entender o meu estudo aqui. Primeiro, eu considerei um investimento de 100 mil reais, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até mudar aqui porque eu vou liberar essa planilha para você depois para a gente fazer alguns testes diferentes aqui. Eu vou colocar 1 milhão de reais aqui, ó. Beleza, então partimos de um investimento de 1 milhão de reais. Aí eu coloquei para ações o quanto nós vamos conseguir de dividend yield e quanto nós vamos conseguir de ganho de capital anual. Isso aqui não é fixo, eu botei 6% aqui, mas nós vamos mexer nisso aqui durante essa aula. Então relaxa aí, beleza? Depois com a usina. O retorno mensal que a gente consegue, isso aqui também não é fixo, eu vou mostrar como a gente vai trabalhar em cima disso aqui, os anos de vida de uma usina e o ajuste anual do preço da energia eu coloquei aqui também. Então são essas as variáveis que nós vamos trabalhar tanto para usinas quanto para as ações, beleza? Bom, quais são as colunas que eu criei aqui nas ações? Primeiro, a gente tem ano de 1 a 40, eu já vou explicar por quê. Eu coloquei o investimento acumulado aqui em ações sem reinvestir na coluna azul e na mesma coluna aqui eu tenho o valor da usina. No caso, seria sem reinvestir, né? A renda mensal que tanto as ações ou fundos imobiliários, né, falando aqui de bolsa de valores, quanto, eu vou até colocar aqui, ó, ações e FIIs. Aí fica melhor, ó, ações e FIIs. Beleza, bolsa de valores. E qual é a renda mensal que me gera uma usina? E depois eu coloquei na coluna salmão, essa cor aqui, né? Eu coloquei o acumulado reinvestindo na bolsa de valores e o acumulado, a renda acumulada que gera numa usina. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui, como obter melhor retorno? Bom, vocês sabem que na bolsa de valores, quanto mais a gente estuda e mais qualidade tem as ações que a gente investe, mais retorno a gente pode conseguir, tá? Então, por exemplo, uma excelente empresa, eu considero excelente se a gente consegue um retorno de 6% ao ano de dividend yield e 6% ao ano de ganho de capital. Existem empresas na Bolsa de Valores que a gente consegue aqui, ó, 8% ao ano tranquilamente, só que ela não tem muito crescimento, porque é uma empresa que distribui muito. Então eu consigo ali, de repente, um ganho de capital de 2% ao ano, vamos dizer. Tem outras empresas que são de crescimento, não pagam quase nada de dividendo. Eu vou conseguir 1% ao ano, porém elas são empresas de crescimento, vão crescer 12% ao ano. São vários casos. Agora, tem empresas que, além de elas pagarem pouco, de repente paga 2%, ela não tem crescimento nenhum. Zero crescimento. Ou, pelo contrário, é negativo ao longo dos anos. Então,
As ações e os fundos imobiliários, eles têm um retorno, um ganho de capital, ou seja, a valorização do seu preço é variável, da mesma forma que os dividendos também são variáveis. Então, você vai ter que fazer um estudo aí para ver qual é a capacidade que você tem de montar uma carteira de qualidade, e é isso que eu ensino você aqui dentro da estratégia 500 pratas, é justamente você selecionar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários para conseguir o melhor retorno possível, tanto em dividend yield quanto ganho de capital, principalmente em dividendos, que é o nosso foco aqui, geração de renda, viver de renda através da Bolsa de Valores. E isso, inclusive, eu ajudo as pessoas a fazerem dentro da nossa comunidade, que abre as inscrições agora no dia 16 de agosto de 2021. Vou deixar o link aqui para você, tá? Então vamos partir de um exemplo que eu consegui aqui investindo em ações um dividend yield de 6% e que também eu vou conseguir um ganho de capital anual de 6%, beleza? E aí nós vamos ter esses valores que eu vou trabalhar aqui com vocês já. Agora, como que funciona essa variação aqui numa usina? Eu vou partir de um exemplo aqui que eu consegui uma usina que me deu 1% ao mês aí de retorno. Como é que funciona isso aqui? Imagine que você constrói uma usina e você investe R$1 milhão para investir essa usina aqui. E você conseguiu 1% ao mês. Ou seja, você investiu R$1 milhão e essa sua usina, ela gerou ou uma economia de energia elétrica de R$10 mil, ou você também pode alugar essa usina, que daí a gente já entra na questão de modelos de negócio, tá? Mas vamos imaginar que você ou economizou energia ou você alugou essa usina aí por R$10 mil por mês. Então você investiu R$1 milhão e você alugou por R$10 mil por mês. Você conseguiu um retorno de 1%. Agora olha só, o que acontece aqui? Vamos trabalhar com as variáveis. Quanto mais barato você conseguir montar essa usina, quanto menor o custo para você montar essa usina aí, maior vai ser o seu retorno. Porque imagine que você, com o mesmo R$1 milhão que eu estou usando no exemplo, você consegue montar uma usina 30% maior do que o exemplo que eu coloquei aqui. Esse retorno aqui já iria para 1,3%. Por quê? Porque além de gerar R$10 mil com uma usina, você montou uma usina 30% maior, você vai gerar R$13 mil por mês com essa usina aí, beleza? Dentro do nosso exemplo. Então a gente já subiu para 1,3%. Tem uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala de usinas fotovoltaicas, que é o índice de incidência solar da região. Porque imagina que eu estou montando essa usina numa região que a latitude é mais elevada, bem mais ao sul, então a incidência solar ela já é menor por conta da latitude. De repente é uma cidade que chove muito, vamos colocar aqui, o que mais? É uma região montanhosa, então o sol já nasce mais tarde lá ou se põe mais cedo por conta das montanhas. Então isso tudo fez com que o índice de incidência solar dessa região onde eu estou montando a minha usina ali fique em 3 horas por dia. E aí você conseguiu gerar isso aqui de renda. R$13 mil por mês, no nosso exemplo, deu 1,3. Agora imagina que nós vamos conseguir montar essa usina em outras condições. Vamos lá para o Nordeste, onde é mais perto da linha do Equador lá, então a incidência solar lá já é maior. Pegamos uma região sem montanha, né? Uma região bem plana, pegamos uma região onde nunca chove, quase todos os dias do ano tem sol, e aí a gente consegue o dobro de índice de incidência solar, a gente eleva de 3 para 6. Cara, então a sua usina vai gerar o dobro de energia durante o mês. E eu consigo elevar isso aqui, por exemplo, para 2,6%. Então o meu retorno aqui, veja, economizando para eu montar uma usina, e tendo ela numa região que eu tenho uma incidência solar maior, eu mudo total isso aqui. Todos esses dados que eu estou passando aqui para você, eu levantei com o pessoal da Conecta, que está me dando um suporte, porque eu estou fazendo um estudo para de repente colocar energia solar aqui na minha casa, tá? Inclusive eu vou deixar o WhatsApp deles aqui embaixo. Se você quiser descobrir qual é o retorno que você vai ter para montar uma usina aí na sua casa, ou para montar na sua empresa, ou no seu terreno que você tem para montar uma usina, qual é o retorno que eu vou conseguir em relação à incidência de sol que eu tenho lá, os investimentos que eu vou ter, manda um WhatsApp pro pessoal da Conecta aí sem compromisso que eles vão ajudar você a calcular para o seu caso, tá? Vou deixar os dados deles aqui embaixo. Então foram eles que me ajudaram a levantar esses dados que eu estou mostrando aqui para você. Beleza, aqui eu já venci a etapa, mostrar para você qual é o retorno que a gente consegue investindo em ações e fundos imobiliários e qual é o retorno que a gente consegue numa usina. Agora vamos lá, os dados que eu fiz aqui embaixo. Eu coloquei 40 anos. Por que 40 anos para a gente começar? Porque as usinas, elas têm um anos de vida que vai
de 25 a 40, depende o caso ali, né? Alguns estudiosos dizem que vai 25, inclusive as garantias são para 25 e que no máximo 40, ou seja, entre 25 e 40 anos a sua usina ela deixa de existir, tá? Ela vai depreciando ao ponto de ela se tornar inutilizável e você joga fora aquela usina e tem que construir outra usina. Agora olha só, eu comecei com um investimento de R$1 milhão, então eu coloquei tanto em ações quanto numa usina, R$1 milhão. Qual é a renda mensal que eu consigo em ações tendo 6% ao ano de dividend yield? Eu consigo R$5 mil por mês investindo em ações. Já se eu montar uma usina com esse valor, eu vou conseguir R$26 mil por mês. Então eu já fico bem melhor aposentado investindo em uma usina do que investindo em ações e fundos imobiliários. Mas calma lá, vamos esperar o tempo passar. Depois de algum tempo, eu vou colocar 25 anos. O que acontece? 25 anos depois, eu coloquei que essa usina, no exemplo aqui, a vida útil dela foi 25 anos. Então, quando eu chego nessa linha aqui, ó, o valor da minha usina é zero, ou seja, não tenho mais a usina. Porém, nesses mesmos 25, no 26º ano, vamos dizer assim, o valor que eu tenho acumulado em ações, sem reinvestir, considerando uma valorização de 6% ao ano que eu coloquei no exemplo aqui, será de R$4,2 milhões. Então se liga aí na diferença. Agora, olha só, qual é a renda mensal que eu tenho com a usina depois de 25 anos? Deixou de existir essa renda mensal. A renda mensal que eu continuo tendo nas ações é R$21.459 por mês aqui no nosso exemplo. Beleza, então aqui, gente, aí eu encontro uma diferença importante. Veja que eu começo com uma renda mensal significativa aqui investindo em usinas, R$26 mil por mês, e em ações só 5 mil. Só que as ações, considerando que eu tenho uma empresa boa, que tem 6% de dividend yield, ganho de capital 6% ao ano, ela vai crescendo o tamanho do meu patrimônio e ela vai também aumentando os dividendos pagos. Agora, a usina, o que acontece? Ela vai perdendo valor, então eu comecei com 1 milhão, foi para 960, 920, 880, por quê? Porque ela vai depreciando até chegar, depois de 25 anos ela não vale mais nada, e a geração de energia ela até vai aumentando. Por quê? Porque eu coloquei que o ajuste anual de energia aqui é em média 5% ao ano. Ah, Leandro, eu acredito que é mais, eu acredito que é 10%. Beleza. Então você coloca 10% ao ano. Você vai fazendo as simulações. Eu comecei na simulação aqui com 5% ao ano. Beleza? Então aqui eu já tiro uma conclusão, tá? Para acúmulo ou para renda? Para quem quer viver de renda, já estou numa fase em que eu já tenho R$1 milhão e eu só quero me aposentar. De repente compensa você botar o dinheiro numa usina, porque você vai estar aposentado já com R$26 mil por mês. Show de bola, é muito bom isso. Agora, se você colocar em ações, você vai se aposentar com R$5 mil por mês. Agora não, Leandro, eu estou investindo agora para me aposentar só daqui a 20 anos, ou 25 anos, vamos dizer assim. Cara, então, daqui a 25 anos, você vai começar a usar o dinheiro do seu investimento. Então, a gente tem que considerar que você vai reinvestir. Vamos olhar agora, então, para a coluna de cor salmão aqui, que você está reinvestindo os proventos recebidos. Depois de 25 anos, se você reinvestir essa grana, eu vou colocar aqui, ó, na linha, 25 anos, se você reinvestiu os dividendos de ações, não usou nada até agora, tudo que você recebeu, você foi lá e reinvestiu na própria empresa. Você está com um acumulado de 10 milhões e 700 mil nessa empresa. Já a usina, o que acontece? Toda essa grana, essa renda mensal que você recebeu, você guardou ela, você não usou nada até agora. Você tem guardado 8.548 mil reais. Então veja que aqui a diferença já não é tão grande, beleza? Ah, pera aí, vamos fazer algumas alterações aqui. Imagine que você não consegue um dividend yield tão bom, você consegue somente 5% ao mês aqui com ações. Diminuímos um pouco. E você não consegue um ganho de capital tão bom, você consegue 4% ao mês. Lá no ano 25º, que você decide viver de renda, quanto você teria acumulado em ações? Praticamente 6 milhões. E quanto você teria acumulado sem usar aqui para viver de renda ainda? Quanto você teria acumulado na usina? 8 milhões e meio. Então aqui a gente viu que a usina foi mais viável nesse caso aqui.
Ah, mas eu estou pegando um retorno muito bom aqui. Eu não acredito que você vai conseguir 2,60. Então vamos trabalhar com a média do mercado. A média do mercado aí, galera, é 1,5%, tá? Agora, vai depender do seu caso aí. Vamos dizer que você consegue 1,5%. Aí, eu já começo a ficar em dúvida se compensa ou não. Por quê? Porque em ações eu teria 6 milhões reinvestindo os dividendos e guardando toda a grana eu teria 5 milhões aí falando de usinas. Então aqui são várias comparações que você vai fazendo para ver se compensa ou não. Eu, Leandro Cabral, eu me sinto confiante em conseguir mais ou menos 5% ao ano de dividendos e ainda ao longo dos anos 5% ali de ganho de capital. Então o retorno que eu consigo ali, um pouquinho abaixo de 1% ao mês, 10% ao ano com ações. Eu estou bem tranquilo para conseguir esse retorno aí na Bolsa de Valores. Vamos imaginar que eu consigo 1,5 investindo numa usina solar. Depois de 25 anos, na Bolsa de Valores, eu, Leandro Cabral, eu teria 7 milhões e 600. Agora, em usina, eu teria 5 milhões. Então, talvez por isso que eu não comecei a investir em usinas ainda, mas eu já estou estudando investir, por quê? Porque eu já estou no momento que eu vivo de renda dos meus investimentos. Então, o meu foco agora é aumentar essa renda. Então, é por isso que eu estou estudando diversificar o meu patrimônio em usinas também. Por quê? Porque se eu olho aqui considerando somente a renda, eu coloco R$1 milhão em ações, eu tenho 4 mil e eu consigo mais ou menos 4.200, 5 mil reais por mês ali de dividendos. Agora, a renda mensal que eu consigo com a usina é 15 mil. Então, de repente, vale eu botar um pezinho lá para aumentar a minha renda. Porém, eu nunca vou fazer isso 100%, por quê? Porque se eu viver mais que 25 anos, que é o que eu pretendo viver, chega lá no final, eu não vou mais ter renda. Por quê? Porque a minha usina vai deixar de existir. Beleza? Então, acabou a minha aposentadoria. Já em ações, depois de 25 anos, eu vou estar com uma renda de 14 mil crescendo infinitamente, porque teoricamente ela não tem fim desde que eu encontre aí ações de qualidade para investir. Agora, para a gente fechar essa aula aqui, eu quero falar com você sobre os riscos. Quais são os riscos que ocorrem em ações e fundos imobiliários? Investir em ações e fundos imobiliários que não têm qualidade e eu não consegui esse retorno aqui. Eu consegui um retorno muito abaixo, de repente eu consigo 1% só de dividend yield ao ano, e 1% ao mês de retorno. Cara, se a gente for olhar as tabelas aqui, não vai compensar. Então esse é um risco que você corre de não investir em ativos de qualidade. Por isso que você tem que estudar, vem para a nossa comunidade, aproveita que a gente vai abrir turma aí e aprende a escolher ativos de qualidade, porque aí você gerencia esse risco, você diminui esse risco. Qual é o risco que eu tenho numa usina? Eu vejo que o risco é bem menor. O risco seria o que, talvez? De algum desastre natural, né? Ah, sei lá, deu uma ventania, arrancou a sua usina do lugar. Do contrário, é renda garantida. Todos os meses você vai ter essa renda aqui. Só que vai chegar um momento que ela vai se acabar. Eu coloquei aqui anos de vida, por quê? Porque como os estudos mostram que é de 25 a 40, você pode mudar aqui, eu vou deixar a planilha para você, vou deixar o link para você baixar aqui embaixo. Você pode conseguir aí, de repente, 40 anos de vida útil na sua usina. Aí os cálculos são outros. Mas aí você faz o seguinte, baixa a planilha, faz as comparações aqui para ver o que compensa mais para você. Durante uma boa parte da minha carreira como investidor, compensou mais investir somente em ações. Agora começa a fazer sentido para mim diversificar também nessa parte aí de usina fotovoltaica. E para você, compensa ou não compensa? Deixa aqui nos comentários, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu espero que eu tenha te ajudado a decidir aí, a entender se é bom ou não esse tipo de investimento para você. E eu te vejo na próxima aula. Meu nome é Leandro Cabral, até o próximo vídeo.